Especulado em Corinthians, Vasco e Botafogo, Vitor Sá prefere jogar no São Paulo. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até 30 de junho, já foi sugerido ao tricolor e tem essa vontade de jogar no seu clube do coração, até para atender a um desejo do seu pai, fanático são paulino. Em outra oportunidade, o Vitor Sá chegou a dizer o seguinte, abre aspas, meu pai é São Paulino, então talvez jogar no clube do coração dele seria uma boa. Minha família inteira é louca pelo São Paulo. O mais curioso é que o Vitor Sá, por 2 janelas de transferência, já foi especulado no Corinthians e nunca no São Paulo. Vamos ver se o tricolor, a partir dessa sugestão, pode avançar na história. Quero registrar que o São Paulo não tem grana para fazer investimentos e o fato de Vitor Sá estar livre no mercado poderia ser um fator facilitador. Mas a primeira pedida do Vitor Sá para outros clubes nacionais foi considerada extremamente alta. Ele quer ganhar no Brasil praticamente o que ganha lá no futebol russo, no Krasnodar, salário acima de R$1 milhão por mês. Nessa atual temporada, o Vitor Sá soma 29 jogos, 5 gols e 1 assistência e seu time é mais uma vez líder do campeonato. Mesmo com o Zenit investindo um caminhão de dinheiro, o Krasnodar pinta como favorito para o bicampeonato nacional. Só para completar, registrar que o São Paulo viajou para a Colômbia, onde faz confronto contra o Milionários nessa terça-feira pela Sul-Americana, com 7 desfalques. Luciano, Caleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Amon, Tolói e Enzo nem viajaram, serão poupados de olho no Campeonato Brasileiro. Arnaldo, quero saber se o São Paulo tá bem na fita, hein? Tá aquele ambiente de crise, falando em de técnicos pressão, bem recebidos. Quanto tempo vai ficar? Né? Falando em técnicos. Exato, conexão com a torcida. Falando nisso, Roger Machado, que segue aí todos esses requisitos. Depois de 2 partidas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do Mirassol. Tá no G4. Será que vai ter um pouco de paz pro Roger Machado ou tô sendo um pouco poliana aí? Tá sendo um pouco poliana. Não vai dar, mesmo assim não vai dar. Não sei se não vai dar, né? O não vai dar depende muito da série de resultados, né? Mas não parece que o São Paulo está entre os 4, não parece que o São Paulo ganhou os 2 jogos na Sul-Americana, não parece que o São Paulo ganhou o jogo na Copa do Brasil. E a torcida do São Paulo ela tem umas coisas, nesse momento, rachada, né? E muito influenciada. Foi o nosso tema um pouco da sexta-feira, contrastando muito com as comunidades palmeirenses, flamenguistas e corintianas, que tem a agenda positiva do país. O São Paulo vive de agenda negativa, o Corinthians vive de agenda positiva. É o DNA dos 2 clubes, que estão mais ou menos na mesma situação em termos de estrutura, né? Mas, Luísa, a questão da curiosidade que eu ia falar era assim, acabou o jogo contra o Mirassol, vitória apertada, gol do Luciano, 1-0. São Paulo com 6 desfalques e tal. Aí, fora de casa, né? Mandando o jogo, é o time que manda jogo no campo dos outros, no campo do Guarani. O Luciano fez o gol naquela baliza que o Juca testemunhou o gol do Careca, no brinco de ouro histórico. A torcida do São Paulo ganhou do 18º só de 1-0. Aí eu fiz a segunda pergunta, quanto foi o jogo Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque? Eu não sei. 1-0. O Carlos Miguel pegando uma bola no final. Então, assim, acho que o torcedor de São Paulo ele contrariado, né? E agora Melindar teve ruptura com a imprensa, ou com parte da imprensa, mas ou então só quem defende o torcedor. Cara, os caras estão analisando. E o time do São Paulo, de alguma forma, dá sinais de reação, né? O Luciano acho que é o símbolo disso tudo, você citou, né? Fez 4 gols nas últimas 4 partidas, então ele fez o gol do 1-0 na Copa do Brasil, do 1-0 no Brasileiro, do 2-0 na Copa Sul-Americana. E tem gente da torcida do São Paulo que acha que ele é um jogador que não é compatível com os melhores da história do São Paulo. Claro que não é, porque a história do São Paulo teve um momento em que os melhores jogavam no São Paulo, não é mais assim. Agora, ele é o melhor jogador do São Paulo, né? Isso é claro, né? E agora, com esse respiro, acho que o que o Roger ganha, ele ganha uma partida de respiro. Esse jogo de Bogotá contra o Milionários, na Copa Sul-Americana, que ele decidiu, eu acho que na minha convicção, de forma acertada, levar só reservas.
e a garotada, esse jogo ele pode arriscar, né? Porque o São Paulo já tem 6 pontos na competição. Mas a partir do jogo de domingo contra o Rogério Ceni, do Bahia, que tem a semana inteira para se preparar, né? E o São Paulo vai a Bogotá, em Bragança e não no Morumbi, ele vai ser da mesma forma cobrado, né? E o time também. E mesmo se ganhar de 1-0, ele vai ser criticado. Isso a gente já sabe. Eu não sei até quando essa corda... Agora, também sei que alguns setores da torcida começam a reagir a favor do time. As torcidas organizadas, alguns outros torcedores, os jogadores, em função do técnico que está sendo massacrado. Então, não é a crise do Atlético, porque a crise do Atlético é uma crise interna que afeta jogadores, treinadores. Os jogadores e treinadores de São Paulo estão bem, estão na mesma... Ninguém está falando mal um do outro. Mas existe uma crise de arquibancada, que é uma das mais complexas de resolução, né? E é isso que ameaça mais o Roger do que propriamente... o cara que fica na reserva reclama. O cara... Isso não está acontecendo. Mas enquanto tiver essa oposição de boa parte da torcida, vai ser muito difícil para ele trabalhar. A gente até vê as manifestações dos jogadores em prol do Roger, né? O Luciano, quando faz o gol, ele dá essa moral pro treinador, falou que foi um gol do alívio. Pessoal, a gente vai seguir falando aqui do... Sabe que nesse debate de São Paulo, bom, a gente tem feito debates há muito tempo já, porque o São Paulo meio que parece parado no mesmo lugar, né? Porque ganha, anda uma casa, perde e volta 3. Ganha uma... Então fica ali parado, ganha um jogo mais importante, anda mais 2 casas, volta uma. E eu vi um vídeo do Thiago Leifert, que depois que saiu da Globo, né, ele fala como São Paulino. E eu gostei do jeito que ele resumiu a questão, porque o Roger, no final, ele personifica toda a crise que o São Paulo vive por conta da saída. Assim, o Crespo chegou lá e falou, gente, isso, palavras do Thiago Leifert que eu gostei. Gente, esquece essa história do soberano. A gente é 45 pontos. E 45 pontos nunca foi a gente só precisa de 45 pontos. Foi reconhecer a dificuldade que o São Paulo vive em termos de limitação de elenco, economia, que era um time que ia lutar pela parte do meio da tabela e que um time que perde o Marcos Antônio cai muito de produção. Chega o Roger, ele tem que abraçar o discurso do Rafinha e do Rui Costa, que é, vamos brigar pelo título. Eu vi esse vídeo e discordo frontalmente. É mesmo, eu gostei muito do vídeo. É uma postura da mídia são paulina populista, que está fazendo média com a torcida, porque, na verdade, ele coloca como se o Roger estivesse mentindo. E o Roger não está mentindo. O Roger não encampou, o Roger não está saindo com a bandeira seremos campeões, não. Estão colocando essa alcunha, que a direção justificou para proporcionar a troca. Então, mas é nesse sentido que ele fala, né? Que o Roger personifica o que o Rui e o Rafinha falam. Venha para o nosso lado. O Roger não está do outro lado, Thiago Leifert. Ele está do lado do São Paulo. É técnico, o São Paulo está tentando ganhar os jogos. E assim, o sincericídio do Crespo não é combatido pelo Roger populista. O Roger não está sendo populista. O Roger mal fala. Ele fala sobre tática e tal. Então estão colocando uma responsabilidade no Roger. Aí sim, qual que venha para o nosso lado? Ou seja, vamos voltar tirando a 45... a parte do venha do nosso lado, eu acho que o que ele quis dizer é que o torcedor olha no Roger o que o Rui Costa fala, o que o Rafinha fala. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode fazer nesse aspecto? Ele não pode ir contra a diretoria, botar uma máscara do contra Crespo. A diretoria e se ferrou. Ele pode colocar uma máscara do Crespo. O que está acontecendo, eles estão colocando nele uma responsabilidade que ele não tem. Agora, eu acho que cabe a nós enxergar isso. Sim. Cabe a nós identificar isso. Sim. E não chegar e fazer o jogo da torcida. Fazer o jogo da torcida é mais fácil do mundo. E o Crespo foi esperto nesse ponto também? E a gente já até tocou nesse ponto. Mas o Crespo, ele bateu ele foi abraçado pela torcida e bateu de frente com a diretoria. Depois de quanto tempo ele adotou esse discurso do sincericídio? Depois de alguns meses. Sim. O cara não é que ele chegou falando em 45 pontos. Sim. Voltamos no Canal UOL da TV, a gente segue aqui no YouTube, no Canal UOL, falando sobre esse momento do São Paulo e essas comparações Roger e Crespo, né, que sempre acontecem e continuam sendo feitas. Não. Então, eu acho que essa situação, o Danilo estava citando, né, por que o Roger não adota o sincericídio do Crespo? Ele mal teve tempo de adotar o sincericídio. E assim, a gente vai pegar o exemplo do último treinador que venceu no São Paulo, foi o Dorival Júnior, né? Vamos lá, o último treinador que venceu foi o Dorival Júnior. Ele entrou no lugar do Rogério Ceni. Ele chegou, virou até aqueles vídeos
Docs. Acabou lá, campeão da Copa do Brasil. Começa com o Dorival Júnior. Nós seremos campeões. Sim. Esse time pode ir além. Quando o Dorival Júnior falou isso, o Roger jamais falou que o Dorival Júnior falou para... Então vamos analisar o que o Roger faz e fala. E analisar o que o Rui Costa faz e fala. E analisar o que o Rafinha faz e não fala. Porque estão colocando no Roger uma coisa... Aí a própria torcida, que aí eu acho um pouco demais. Se o Roger começar a perder, se o time dele começar a empacar, troca o Roger. Mas assim, estão colocando nele um negócio... Até essa postura mais sincera, importante, interessante do Crespo, é uma coisa que o Roger pode ter a partir do momento que ele se sentir um pouco mais confortável. Acho que ele não pode ter em nenhum momento, na verdade. Porque ele nunca vai poder ir para coletiva e falar o que o Crespo falou. O Crespo foi demitido por isso. Mas não só por isso, né? O papo está... Informações, está previsto aí para o Arboleda voltar ao Brasil aí no próximo dia 30, como já saiu algumas notícias sobre isso. Segundo Alexander Vieira, o Arboleda deve voltar ao Brasil no próximo dia 30, como todo mundo já sabe. No dia 2 de maio, vai ter uma reunião para tentar acertar essa rescisão contratual com São Paulo. Essa é a situação de momento, tá bom? Então ele deve voltar dia 30, pelo menos foi o que ele passou para São Paulo, né, que vai se apresentar aí no dia 30, e no dia 2 de maio tá marcada a reunião que é para selar, né, ali de vez, tentar pelo menos aí fechar essa rescisão contratual com o Arboleda, né? Já tá uma novela aí e é curioso, né, porque se eu não me engano, não vou lembrar qual o dia exato, se eu não me engano, aquele jogo contra o Cruzeiro, que foi o primeiro jogo que ele não se apresentou, né? Se eu não me engano, foi dia 4 de abril, se eu não estou enganado, né? Aí ele vai voltar agora dia 30, né? Porque ele não é bobo, sabe que se dá 30 dias aí, né, que ele tá fora, pode dar justa causa, né? Ele pode ter muitos problemas aí, né, em relação à situação contratual dele, então ele não vai esperar dar um mês, porque ele é inteligente, ele não é bobo, né? Se tem coisa que o Arboleda não é bobo, então ele vai voltar aí no dia 30, e imagina que deve voltar mesmo, porque ele não vai esperar dar um mês, porque senão ele vai ter problemas aí, né, com justa causa, né? Então seria bem ruim para ele, evidentemente, então ele deve voltar dia 30, e no dia 2 de maio vai ter essa reunião para selar essa saída aí do jogador. Aí a questão que fica é, vamos ver como vai ser essa rescisão de contrato do Arboleda, né? Porque tem aquela coisa, vai ter uma rescisão amigável, tem justa causa, como é que vai ser? Vale lembrar que nesse mês que ele saiu, né, esse mês de agora, o São Paulo pagou, né, o salário dele desse mês normalmente, também já comentamos sobre isso, então vamos ver o que vai acontecer aí. O fato é que tá uma novela, até porque ele foi para o Equador e até agora não voltou, então evidentemente que se arrasta também essa situação aí, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom, rapaziada? Vamos seguindo aqui agora. E olha aí, Luciano ultrapassa Rogério Ceni em lista de artilheiros do São Paulo, rapaz. Ele que decidiu mais o jogo pro São Paulo, né? O jogo aí de sábado, o São Paulo venceu por 1-0 com gol do Luciano. A boa fase de Luciano com a camisa do São Paulo está de volta. No sábado, o atacante foi responsável pelo cabeceio que deu a vitória contra o Mirassol. São 4 gols nos últimos 4 jogos, olha só. Nos últimos 4 jogos ele meteu 4 gols, vindo uma sequência muito boa aí. E de quebra, ele ultrapassou o Rogério Ceni e se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Cara, isso aqui é muito grande, tá? Você pode achar que o Luciano é isso, é aquilo, pode gostar, pode não gostar. Só que isso aqui é algo muito grande, entendeu? Você pode ter a sua opinião, né? Todo mundo tem direito de ter sua opinião, né? De achar o que você quiser. Isso, né? Democracia. Todo mundo aí acha o que quiser, tá tudo certo. Só que uma coisa é você ter sua opinião. Outra coisa é você negar a realidade. Isso aqui é muito grande, independentemente de qualquer opinião que você tenha sobre ele. No Morumbi, desde a temporada de 2020, o Luciano tem 110 gols com a camisa do São Paulo, sendo 66 deles em partidas pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Luciano só não marcou mais vezes pelo São Paulo do que os ídolos Serginho Chulapa, que tem 83 gols,
E Luiz Fabiano com 108 gols, tá? Então o Luciano é nada mais, nada menos do que o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Luiz Fabiano 108, Serginho Chulapa 83, em terceiro Luciano com 66 gols marcados. E olha, eu vou falar, ele tem 66. Em segundo está o Chulapa, né, o Serginho Chulapa com 83. Olha, dependendo do tempo que o Luciano ficar no São Paulo, dá para ele chegar aí no Serginho Chulapa. Né? A gente nunca sabe quando que o jogador vai embora, né? Quando até quando tal jogador vai ficar, mas dependendo do tempo que ele ficar, ele dá para ele chegar aí no Serginho Chulapa que tem 83. Entendeu? Então, muito bacana. Aí ele cada vez mais entrando na história aí do clube, né? E depois do jogo, perguntaram para ele sobre essa meta, né? Sobre essa meta que ele atingiu, e ele falou o seguinte, abre aspas: fico muito feliz, estou atingindo grandes marcas no clube e espero que não pare por aí. São grandes jogadores, grandes ídolos da história do São Paulo, que não dá nem para comparar. Fico feliz em fazer o meu trabalho. Fecha aspas para o Luciano. Então, é legal porque, assim, é claro que se tu for pegar os melhores jogadores da história do São Paulo, é óbvio que o Luciano não tá, né? Nem de perto, né? Então é legal ele falar, né? São grandes ídolos da história do clube que não dá nem para comparar, né? Então isso é bem bacana, né? Porque vejo muitas pessoas falando, pô, é que tratam o Luciano como ídolo, que tratam ele como se ele fosse maior do que realmente é. Acho que depende muito de opinião, né, de cada um. Mas, independentemente da sua opinião, como eu falei, cara, ele tem números impressionantes no clube. Ele é o terceiro maior artilheiro do clube em Brasileirão, né? Em Brasileirão. Aí, então, bem bacana os números que ele tá atingindo aí. E rapaz, é aquele jogador, tá? Que faz o gol decisivo. Que faz o gol do 1-0, né? Tanto que a maioria dos gols do Luciano pelo São Paulo são gols ou do 1-0, né? Aquele gol do 2-1, ou gol do empate. É sempre gols que mudam o resultado, né? Não é que o jogo tá 4-0, ele faz o quinto gol. Não é que tá 3-0 para o adversário, ele faz o 3-1, né? Para diminuir o marcador. Não. Os gols do Luciano, a grande maioria, né? Ou é gol de empate ou gol de vitória. Gols decisivos que mudam o placar a favor do São Paulo. Então são gols decisivos, né? Então bacana aí ver que ele tá batendo esses recordes aí. E o mais importante, né? Vindo numa sequência boa, dos últimos 4 jogos meteu 4 gols, né? Então bacana que ele esteja jogando bem. Quanto mais gols ele fizer, melhor pro time, mas ele vai ajudar aí o time do Tricolor, né? Professor Roger, sim, já meio que como você se sente depois de ser atacado e ultra ofendido pelo torcedor de São Paulo? Gente, parecia que eu tava falando ali parecia que a gente estava tendo uma coletiva de imprensa, não do São Paulo Futebol Clube. Parecia que eu estava com uma coletiva de imprensa do Corinthians ou do Palmeiras, alguma coisa do gênero assim, com ódio extremo contra a torcida do São Paulo. Falou assim, Alexandre Silvestre, vou contar uma coisa para você, meu filho. Se você tem ódio da torcida do São Paulo, do torcedor do São Paulo, se você odeia o torcedor do São Paulo, ou você odeia as pessoas que acompanham o São Paulo, peça na sua emissora que não acompanhe mais o São Paulo. Porque assim, se você vai fazer uma coletiva do São Paulo, o mínimo que você tem que fazer, senão eu vou citar seu nome aqui incessantemente nas redes sociais o tempo inteiro, grave esse nome, Alexandre Silvestre, é falar com todo mundo que você quer ver o torcedor do São Paulo de uma forma odiosa. Se você tem suas premissas, suas prerrogativas políticas, suas ideologias, ou se você é apaixonado pelo Roger Machado, se ele é seu amigo pessoal, foda-se você e ele juntos, tá? Mas você falar do jeito que você falou, nas 2 últimas coletivas, com o tom que você colocou, odioso para a torcida do São Paulo, sinto muito, amigo. Se você vai falar assim da torcida do São Paulo, e eu me incluo, porque eu sou o torcedor do São Paulo, você vai ter um problema e nós vamos ter uma briga com você aqui contínua. O jeito que você falou ontem na coletiva me deu ânsia de vômito. Primeiro com um tom debochado na hora de falar com o Roger, que até ele botou um sorriso assim do lado da boca, meio do tipo, caralho, sabe, do jeito que esse cara tá falando. E segundo, do jeito que você foi ofendido, atacado pelo torcedor de São Paulo. Que merda é essa, filho? Acorda pra sua vida.
Acorda pra sua vida, você não vai militar numa porra de uma coletiva de imprensa da torcida do São Paulo. Se você tá aí, é por conta do torcedor do São Paulo ter a paixão que tem, por vestir a camisa que tem e por querer acompanhar o time. Mas eu não sou obrigado a aguentar você fazendo esse papel ridículo numa coletiva de imprensa. Acorda. Depois presta atenção vocês lá, que vocês vão ver. Acho que foi uma das últimas perguntas da coletiva ontem. Tiquinho fez mais do que o São Paulo porque o Caleri pelo São Paulo ontem, tipo isso. Esse cara é da Gazeta, né? Cara, Dona Cida, eu acho que é. Eu acho que é, mas assim, as perguntas deles, cara, assistam para vocês verem. Até o jeito debochado, o tom de voz que o cara botou. Tanto na pergunta da semana passada, do jogo contra o Juventude, o jeito que ele falou e o jeito que ele falou ontem, assim, é desproporcional para um jornalista que tem que estar ali isento. Ele não está no show dele, não é o programa dele. Não é um programa, o Alexandre Silvestre comenta, entrevista. É uma coletiva de imprensa do São Paulo Futebol Clube, em que o veículo dele tem o direito de estar ali para ele fazer perguntas, para levar informação ao torcedor do São Paulo. O que mostra que, assim, ele está ali para militar o que ele quer, dizer o que ele quer, julgar o torcedor do São Paulo e ainda fazer uma coisa parcial, pensando no que ele está pensando. Olha, e tentando direcionar para aquilo que ele quer. Meu amigo, a coletiva de imprensa é para o torcedor do São Paulo. Se você odeia o torcedor do São Paulo, peça para mudar de time na sua cobertura. Eu não sou obrigado a assistir ninguém, acompanhar ninguém, estando ali com ódio do torcedor do São Paulo e querendo colocar vertentes ideológicas e julgamentos ao torcedor do São Paulo numa coletiva de imprensa. Se você quer ter espaço opinativo, você peça no seu veículo. E aí você coloca assim, opinião. E aí o torcedor acompanha se quiser. Mas eu não sou obrigado numa coletiva de imprensa a ouvir discursinho, indução de jornalista passando ódio ao torcedor de São Paulo. Sinto muito. Já me basta o Baby ontem falando que o torcedor do São Paulo não podia ser oportunista. Quem é o Baby para falar de oportunismo para o torcedor de São Paulo? As torcidas organizadas, elas têm carga de ingressos, elas conseguem ter vantagens comparado ao torcedor comum, em que para eles é conveniente estar ali o tempo todo. Eles monetizam através de ingressos, copos e sei lá o que, viagens, porque eles têm essa vantagem. Eles estavam vendendo ingresso do jogo de Campinas. O cara estava lá divulgando na rede dele. E está dizendo que o torcedor de São Paulo é oportunista. A gente que é culpado mesmo, o cara que trabalha, o cara que está aí, o cara que está de plantão, segurança, o motorista de ônibus, o cara que trabalha de analista, o cara que acorda cedo, o cara que pega ônibus, o cara que tem que pagar do bolso o próprio ingresso, tem que ouvir dele que vai no estádio e ele não pode ser oportunista. E você acha que é natural esse sentimento dele com relação ao Roger Machado? Que ele falou, não, você tem que cantar o nome do Roger Machado sim, e ontem a torcida do São Paulo vaiou. Porque o time não vinha bem. Vaiou antes, vaiou no intervalo, vaiou um minuto antes saiu o gol, e aí saiu o gol, o torcedor do São Paulo baixou. Por quê? Porque o torcedor do São Paulo vai reagir de forma honesta ao que está acontecendo dentro do campo e os resultados. O torcedor do São Paulo ele não vai ser desonesto. Se o time jogar bem, ele vai aplaudir. Eu não vi no jogo contra o Cruzeiro ninguém vaiando o Roger Machado. Então a consciência precisa existir nesse sentido. Se apresentar bom resultado, bom futebol, vai ter aplauso. Se apresentar mau resultado e continuar essa pasmaceira, essa merda insossa que a gente está vendo, vai ser assim. Agora, merece muitos aplausos pelo que foi o jogo ontem? Só se você for lunático. Quem assistiu o jogo sabe que não é bem aí. Não é por aí. O time ainda tem muitos gaps e muitos problemas. Valeu a vitória? Valeu. Ótimo, vamos comemorar, vamos relaxar. Mas é anestesiados. Não é eufóricos do tipo, caralho, estamos numa fase esplendorosa. Vocês queriam o quê? Que o São Paulo ganhasse do 18º colocado, do Mirassol, que vem numa fase bem diferente do que vinha antes, e a gente soltasse fogos, comemorasse um título? Principalmente depois de perder do Vitória e do Vasco? Não, né? Muito que bem. No final de semana, o São Paulo permaneceu no G4, depois de quebrar um tabu. Na verdade, dois tabus. O São Paulo nunca tinha vencido o Mirassol no Campeonato Brasileiro e não ganhamos deles desde o Paulistão do ano passado, em fevereiro. E depois de 3 anos, o São Paulo conseguiu meter um gol no goleiro Walter.
E de lá para cá foram 6 partidas. 3 com ele no Cuiabá e 3 com ele já no Mirassol. E quem conseguiu furar o Walter com uma cabeçada forte e bem colocada, no bom sentido, foi o Luciano, que marcou o seu gol número 110 pelo São Paulo. E hoje é o terceiro maior artilheiro do São Paulo na competição e, por enquanto, o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século. Está a 2 gols atrás do Rogério Ceni. Com 3 ele passa. Mas o Luciano não foi o único herói dessa partida. Eu preciso agradecer também ao Tiquinho Soares, que errou um gol inacreditável debaixo das traves. Eu acho que se colocassem um cone amarelo na cara do gol para representar um centroavante do Mirassol, a bola batia nele e entrava. Mas o jogo foi sobre isso, viu? Foi um chute a gol de ambos os lados, foi um jogo frio, na verdade. Só para você ter uma ideia, fora o gol do Luciano, o que movimentou a torcida foi uma bolada que o Bandeirinha tomou no queixo, que quase foi a nocaute. E outro que quase tomou uma bolada foi o Klaus, no aquecimento que ele estava fazendo antes do jogo. Ele ficou bravo, hein? Reclamou ali com os jogadores do São Paulo, e eu acho que foi por isso que o Klaus não marcou um pênalti pro São Paulo na partida. Eu acho que foi por causa disso. Porque foi um pênalti claríssimo, meu amigo. Pois bem, fiquei feliz com a vitória. É claro, eu sou daquele tipo de torcedor que tem mania de se alegrar com as vitórias do time que torce, né? Não importa o adversário, não importa o campeonato. São Paulo ganhou, eu fico feliz automaticamente. Só que gostar da postura do São Paulo em campo, aí é outra conversa. Foi um jogo frio. O futebol de São Paulo tá congelado. E graças a quem? Graças ao Roger Machado, né? E eu tenho certeza que 90% da torcida do São Paulo tem esse seguinte pensamento. Porque, de fato, o São Paulo não tá jogando bem. Tá ganhando porque os adversários estão colaborando também, não é? E por pensarmos assim, tem uns elementos infiltrados nessa mídia esportiva tendenciosa que estão dizendo que a torcida do São Paulo está torcendo contra o time pro Roger Machado cair. Ora, faça-me favor, hein? Esses elementos burros e inimigos do profissionalismo que estão infiltrados na mídia esportiva brasileira, no começo tentaram imputar aí um preconceito racial na torcida do São Paulo. Os caras tentaram esvaziar uma pauta importante e séria para lacrar gratuitamente. Funcionou? Logicamente não. Ninguém é tão burro para acreditar que a torcida do São Paulo estava focando em outra coisa que não seja o trabalho ruim que o Roger Machado presta. Depois eles pegaram a sequência de 11 partidas do São Paulo com o Roger Machado no comando e disseram que ele tem o melhor aproveitamento depois do Muricy Ramalho. E eu desmenti isso daí no vídeo passado. E só para recapitular, dos últimos treinadores do São Paulo, ele está em 4º lugar junto com o Carpini, está dividindo a 4ª colocação, com 57%. Depois veio o Crespo com 63%, Dorival com 75% e Zubeldia com 81%, numa sequência de 11 partidas. Só que na comparação do peso das partidas, ele ainda fica abaixo do Carpini. Tá? E depois eu vou deixar o vídeo aqui no final, clique e dá uma olhada lá. Já nos 12 primeiros jogos, ele está empatado com o Hernan Crespo, com 61,1%, e o Zubeldia está em primeiro com 77,7%. Sem contar que os 12 primeiros adversários do Hernan Crespo foram muito mais complexos do que os 12 primeiros adversários do Roger Machado. Estou torcendo contra, por falar a verdade? Logicamente que não, né? Eu estou apenas falando a verdade crua e nua. E para fechar com chave de ouro, nesse vídeo que está aqui ao lado, esse quadradinho que apareceu, eu refutei com fervor os ataques covardes que o Neto e a Domitila Becker fizeram à torcida do São Paulo. Já te adianto que o coice foi forte, viu? Mas eles mereceram. Dá uma clicada, assista e tire suas próprias conclusões. O São Paulo retorna ao cenário da Copa Sul-Americana nesta terça-feira enfrentando o Milionários em Bogotá. Esta será a terceira rodada da fase de grupos, onde o clube paulista busca consolidar sua liderança no Grupo C. Após um triunfo no campeonato colombiano contra o Tolima, o Milionários atravessa um momento de instabilidade, ocupando somente a 10ª colocação no torneio local e com apenas uma vitória nas últimas 5 partidas. Na Sul-Americana, a equipe colombiana busca se recuperar após uma derrota na estreia, somando 3 pontos até agora. O São Paulo, por sua vez, vai entrar com time alternativo no confronto, levando em consideração a sequência intensa de jogos e a maratona de viagens enfrentada pela equipe. O duelo é importante para a sequência do São Paulo na competição continental, especialmente atuando fora de casa em um dos jogos mais desafiadores do grupo. Neste jogo, a comissão técnica optou por preservar 7 titulares, que sequer viajaram para a Colômbia. Ficaram em São Paulo os laterais Lucas Ramon, Enzo Dias, o zagueiro Rafael Tolói, o meia Danielzinho e os atacantes Arthur, Luciano e Jonathan Caleri. E aí, torcedor, voltando a falar sobre o trabalho de Roger Machado até agora no comando do São Paulo. De 0 a 10, qual nota você dar para o treinador? A minha é 6.